Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode estar fazendo o seu site para o seu evento ou para a sua festa utilizando o WordPress e a tecnologia também do Flatsome, que é o tema que a gente vai estar utilizando. Esse vídeo aqui, para você poder acompanhar ele, é necessário que você tenha pelo menos uma hospedagem com um domínio já apontado, ou que você esteja rodando de forma local no seu computador, para você poder montar e tudo mais. Então, a partida é que você precisa ter um WordPress instalado. Eu vou começar a partir desse ponto. Então, maravilha. Esse projeto ele vai ser dedicado para um site de festa e não vai ter layout, então não existe um layout para seguir e tudo mais, existe a liberdade criativa de se fazer o layout. Então eu vou estar mostrando aqui, a gente vai estar acompanhando passo a passo como que a gente vai estar completando esse site, fazendo ele completo, e eu espero que você goste. Eu vou estar dividindo ele em capítulos também, então ele pode ficar um pouco longo, mas aí embaixo do vídeo você consegue ver os links com os tempos, então você consegue já pular para a parte que te interessa. E maravilha, vamos lá. Para começar, eu estou utilizando aqui uma hospedagem com o cPanel e aqui eu acessei aqui os Softáculos para poder fazer a instalação do WordPress. O WordPress já foi instalado e eu já posso aqui fazer o login aqui dentro do meu painel. E maravilha, o site ele vai começar assim, o WordPress da última versão, eu estou trabalhando com ele e a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o tema. Então eu vou vir aqui na parte de apresentação, temas, e já vou adicionar o tema que é o Flatsome. Ele vai me dar essa mensagem e eu vou ativar ele. Quando o Flatsome ele é ativado, você vai ser redirecionado para essa tela aqui, mas eu costumo só retornar aqui embaixo, não precisar fazer esse skip. Maravilha, a gente já está com o tema instalado e agora você vai conseguir enxergar o seu site dessa forma aqui. E agora a gente vai poder estar utilizando aqueles artifícios do Flatsome, como o Xbuilder e o Personalizar, para a gente estar editando todas as sessões. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma página de em breve, para eu poder ocultar, para o site não ficar assim todo zoado. Então eu vou vir aqui em páginas, vou adicionar uma nova página, e essa página eu vou estar definindo ela como a página principal aqui na parte de opções leitura. Eu coloco uma página estática que vai ser em breve. Salvei. Perfeito. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou dar um pulinho aqui nas ligações permanentes para definir que vai ser sempre o nome. E também eu vou dar um pulinho aqui na parte geral para arrumar o idioma do site para português do Brasil. Aqui eu tenho o português do Brasil. E eu já consigo guardar aqui. Maravilha, agora eu vou estar vendo o site dessa forma aqui, ó. Pode ver que ele já sumiu e não está mais carregando os artigos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no editar com o Xbuilder, nessa página que já é a em breve. Tá vendo essa engrenagem aqui, ó? Essa engrenagem que vai fazer eu clicar e eu poder escolher o modelo da página. Nesse caso eu vou usar no header no footer, para ele poder esconder tudo. Vou clicar aqui nesse maisinho. Vou adicionar um banner, definir ele como full na altura para ele ficar de ponta a ponta e vou colocar em breve. Maravilha, então aqui a gente já tem uma página que está ocultando aí, não vai mostrar como é que o site está sendo desenvolvido. Legal, então as referências visuais que eu tenho são essas daqui. Então eu só tenho isso daqui de referência visual. E aí a gente vai ter que seguir um layout baseado nessa identidade aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir aqui o meu inspecionar elemento. E eu vou utilizar ele para eu poder descobrir quais são as cores desse documento. Então eu vou clicar aqui no conta-gotas e vou vir aqui e vou conseguir pegar algumas cores, como esse rosa, por exemplo, para eu já poder ir
utilizando essas cores. Então, vamos começar de fato a fazer a edição do site. Então eu vou voltar agora aqui onde tem em breve, não consigo editar essa página, vou criar uma página nova chamada Home. Vou visualizar ela e agora sim ela vai aparecer daquele jeito que a gente está acostumado. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos personalizar os estilos. Então já subi as cores e tudo mais. Então eu aqui nessa aba eu peguei aqui alguns códigos de cores e eu vou estar adicionando esses códigos aqui. Então eu posso voltar aqui, pegar outro código de cor. Maravilha, então já coloquei os estilos, vou arrumar a tipografia, ela está como Lato, eu vou colocar como Poppins. E aqui eu consigo definir se os textos vão ser em caixa alta ou baixa, e eu vou deixar todos normal. Não quero nada muito de caixa alta. Maravilha. Então basicamente a parte do estilo que você vai estar utilizando é basicamente essa. É difícil você utilizar mais do que isso. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexidinha agora no rodapé. Então eu vou vir aqui no Absolute Footer. Eu vou colocar aqui ó, o nome do site. Vou tirar esse back, esse botãozinho de back to top. E também vou definir o rodapé como preto. Vou colocar aqui um pretinho nele. Centralizar. E é isso. Na parte de cima eu já vou fazer diferente. A parte de cima o que eu vou fazer? Eu vou jogar o menu principal para a lateral, colocar um divisor. E jogar o botão de compra. A top bar eu vou esconder ela. Não tem porquê ela ficar aqui. Então eu vou acabar escondendo ela. E também aqui o header, quando eu clicar aqui nessa badge, eu consigo ativar as funções. E aí eu vou remover aqui esse divider também. Então basicamente isso de início para a gente começar. Vamos agora fazer a troca do logo. Então vou fazer a troca desse logo. E aqui para a gente tá substituindo, eu vou selecionar aqui na parte de logo e vou arrastar aqui a imagem do logo. Ele já vai carregar automaticamente aqui. Vou fazer a publicação e vou fechar essa seção. Maravilha. Então aqui eu estou com a seção fixa, que é tanto o header quanto o footer já previamente montado. Então eu posso começar a montar o interior desse site. Eu vou vir em editar página e o Xbuilder. E aqui eu vou começar definindo o modelo como Full Widget, para ele ficar de ponta a ponta. E eu vou já adicionar um banner aqui, mais ou menos dessa altura. Por enquanto eu não vou me preocupar nem com imagem nem com texto, a gente vai fazer só um esqueleto mesmo, vamos fazer um esqueletinho. Então aqui a gente tem mais ou menos uma noção do tipo de conteúdo que tem que ter. Então a gente tem que ter um banner principal, a gente tem que ter uma descrição, a gente tem que ter essa seção, também seção de data, talvez com cronômetro. Essa seção é bacana também. E acredito que seja isso. Ah, e o local onde vai ser. Então é basicamente essas seções que a gente precisa. Então voltando aqui, vamos iniciar com o banner. Abaixo do banner eu vou jogar uma seção que
que seja uma seção do tipo Simple Center, que ela já vai centralizar ele um pouquinho de forma menor, tá vendo? Ó? Normalmente uma coluna teria esse tamanho, mas ela já joga ele assim. Eu acho que isso fica bem legal. Só o fundo que eu vou trabalhar, esse site ele vai ser bem escuro, então eu vou estar trabalhando nesses tons escuros e com o rosa também. Quando você clica na coluna, você pode procurar essa opção aqui, ó, do Color. Então, se você quer alguma coisa que seja um highlight, você pode clicar aqui e ele vai acender aqui para você. Então é bem simples essa parte. Então, maravilha. Vamos começar agora com a seção do cronômetro. Para a gente estar adicionando um cronômetro no site é muito simples. A gente pode clicar aqui no maisinho. Aqui com o Flatsome a gente já tem essa ferramenta do Countdown. Então é só a gente selecionar e colocar sempre a data. Importante você também colocar aqui a semana, então você traduz. Então aqui a gente já tem o nosso cronômetro criado. Maravilha. Então o que eu vou estar fazendo agora? Eu preciso ter uma seção que seja meio que um line-up. Então normalmente esse daqui, ó, sempre tem nessas sessões que é uma sessão reservada aos DJs. Aqui no caso tem 6, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sessão de colunas. Então eu vou jogar aqui uma outra section, também do tipo Simple Center, só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma coluna aqui dentro. Então eu vou repartir isso em 3. Estou repartindo em 3. Vou adicionar um banner para cada line up. Então eu vou colocar aqui o nome. Aqui eu tenho a line upzinha. Uma coisa que eu quero colocar aqui que eu acho que vai ficar bem legal é uma borda. Então eu quero colocar aqui nesse banner uma borda. Aqui eu tenho aqui a borda, eu vou colocar de 1px mesmo, bem simples. Só que eu vou colocar uma margem nela, para que ela fique mais interna. Então eu vou definir uma margem de 8. E vou colocar um radius também. Então aqui vai ficar a foto de cada DJ. Agora é simples, eu só duplico os elementos e depois eu duplico as colunas. Perfeito. Essa seção eu vou colocar num preto também, só que vai ser um preto um pouquinho diferente para dar uma sensação de profundidade na cor, tá vendo? Que ele tem um preto diferente. E eu também vou pegar essa coluna inteira e eu vou dar uma margem inferior nela para subir ela, para pegar esse fundo também. Maravilha. É muito legal colocar desses sites uma seção de galeria. Então quando tem fotos e tudo mais fica bem bacana. E eu, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma row aqui embaixo. Essa row, você pode ver que ela já veio com 3, né? Mas eu não vou estar utilizando 3, eu vou estar utilizando só 1. Então a coluna ela vai ser de 12, ela vai ser de ponta a ponta. E para eu deixar ela full mesmo, eu preciso vir aqui tá vendo aqui em cima que tem row? Eu preciso vir aqui, deixar full aqui e deixar colapsado. E aí ela vai ficar bonitinha. Por que eu faço isso? Para eu poder adicionar uma galeria e depois fazer um recuo de margem. Porque eu vou mostrar, por exemplo, que eu tenho essas 4 fotos. Se eu definir que a galeria ela vai ser do tipo Full Widget e com espaçamento colapsado,
por mais que as imagens tenham tamanhos diferentes, se eu vir na altura e colocar 1 por 1, ela vai ficar 1 por 1. Então eu consigo trabalhar isso aqui. Só que tá vendo que aqui embaixo da galeria, ele fica esse espacinho branco? Para isso que eu coloco ela dentro de uma coluna, para que eu possa vir nessa coluna aqui, nessas opções e dar um recuo. E aí ele vai ficar coladinho. E agora é só depois eu trocar a quantidade de fotos e colocar nas colunas corretas. Então maravilha. Finalizamos aqui, criamos a seção do banner, criamos a seção do cronômetro, a seção de line up. A gente tem que colocar também um pouquinho sobre... Essa informação é bem legal de colocar, então eu posso fazer uma barrinha. Acho que uma barrinha ficaria bem legal. E eu transformar isso num título. Então aqui eu consigo trazer dessa forma. Eu vou até diminuir um pouco, acho que ficou bem grande. Posso dar uma diminuída aqui. Legal. Agora que a gente fez essas duas sessões, eu acho que seria interessante a gente colocar uma sessão um pouco sobre o espaço, uma galeria de fotos. Então eu vou puxar da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou puxar essa seção e vou duplicar ela e vou jogar ela aqui embaixo. Ó. Vou vir aqui nessa coluna que eu coloquei uma margem superior, então essa coluninha aqui, ó, que comporta tudo isso, e vou tirar essa margem, zerar para poder descer. E depois de duplicar essa coluna, eu jogo o texto aqui embaixo e ativo o Light. Lembrando que aqui eu consigo também controlar o tamanho do texto. Esse é o espaço, como que eu vou fazer? Eu não quero colocar em linha, eu quero colocar como se fosse um slider, um carrossel na verdade. Então como que eu vou estar fazendo? Eu vou deletar esses três e só vou deixar esses três aqui. Vou vir aqui no maisinho e vou escolher essa ferramenta de slider. Essa ferramenta de slider ela ajuda muito, porque agora eu só preciso arrastar essa linha pra cá. Deixa eu só jogar pra cá esse texto. Isso. Eu arrastando essa linha pra cá, fica perfeito. E aqui, como que funciona? Tá vendo que quando eu seleciono aqui, qualquer um ele aparece aqui em cima slider? Então se eu clicar aqui na row, eu vim aqui na linha dele e duplicar essa linha, ele automaticamente duplica aqui em cima, tá vendo? E aqui ele já transforma isso num slider. E aí que é fácil, eu só tenho as opções do slider, então eu vou colocar tipo de navegação que eu quero. Eu não quero bolinha, eu quero uma navegação mais simples. Embaixo eu não quero bolinha aqui embaixo, eu quero esses espacinhos, eu acho que fica mais bonitinho. E é isso. Então aqui a gente já tem a seção de espaço, uma seção de galeria, uma line up. Vamos aplicar e dar o update. Agora eu vou começar a popular um pouco o site com os textos. Então eu vou estar utilizando os textos para popular aqui o site com a tipografia dele. E agora basta a gente vir aqui em editar a galeria, remover essas que a gente colocou e adicionar as fotos. Finalizado aqui, eu vou estar utilizando essa ferramenta do Remove BG para estar removendo aqui o fundo dessa imagem aqui, ó. Eu vou jogar esse texto para o lado. E adicionar a imagem do copinho. Aqui eu tenho posicionamento, ó, horizontal e vertical. Então eu vou deixar ele na ponta, bem pro alto. E aqui eu consigo até aumentar um pouquinho essa fonte. Maravilha. Agora o mapa é interessante. Então vou estar fazendo
a integração aqui do mapa, abrindo no Google Maps, incorporando e copiando o HTML. E aqui basta um elemento de HTML e jogue aqui para ele já carregar. Para eu deixar 100%, o que eu vou fazer? Aqui dentro do código eu vou procurar a largura dele, aí eu vou substituir esse 600 por 100%. E eu também antes vou colocar um style nele, para eu arredondar as bordas. E por último, copiar aqui o endereço. Perfeito. Para essa região do banner, como vai ser só um banner, ele não vai rotacionar, eu vou jogar só como uma imagem. Então eu vou deletar essa região que eu criei do banner, vou adicionar um elemento de imagem. Qual que é a diferença do banner para a imagem? O banner ele vai redimensionar a imagem dentro do espaço do banner. Se você joga uma imagem sozinha, não acontece isso. Ele já estrutura tanto em altura quanto em largura para qualquer resolução. Então, como não vai passar nada para o lado e não vai ter texto em cima, é só a imagem mesmo, vamos estar utilizando com imagem que o resultado vai ser melhor. Então aqui finalizou o upload, a gente sobe a imagem e define o tamanho dela como original. Agora a gente finalizou essas partes. Falta só essas imagens, a imagenzinha do local e o rodapé. Então vamos partir aqui para o rodapé. Dei update, fechei. Uma das coisas que eu quero fazer é transformar esse topo escuro. Então eu vou vir aqui e vou colocar que ele vai ser escuro com o fundo mais escuro. E o logo eu vou definir um padding nele, para ele se adequar mais lá dentro. Perfeito. O nome do botão vai ser comprar ingresso e ele vai para perfeito. Então o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos fazer o rodapé. Para a gente fazer o rodapé, a gente precisa criar um bloco. Então a gente vem aqui em novo bloco. E esse bloco vai ser o bloco do rodapé. Ele vai servir simplesmente para ser o rodapé. Vou criar ele. Vou de novo no personalizar, na parte de footer, e vou definir que o custom footer block vai ser o rodapé. Dessa forma, quando eu acessar o site, eu vou enxergar aqui embaixo essa seção azul aqui, tá vendo? E aí é só dar um Xbuilder nela e eu vou conseguir ter acesso ao rodapé. O rodapé vai ser bem simples, eu vou fazer com banner. Então eu vou estar utilizando um bannerzinho aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse título, aumentar um pouco aqui a lateral e colocar o logo. Então aqui a gente já vem com o login, pode diminuir um pouco. Vou jogar ali na lateral. E aí eu vou vir com mais duas caixinhas de texto. Cada uma vai ser uma seçãozinha de menu. Então aqui eu tenho o elemento que é a row. Dentro da row eu coloco só uma coluna. E aqui eu vou colocar o menu. Aqui ele já pega certinho o menu. O fundo eu vou também deixar escuro. E aí aqui eu vou colocar os menus. Então eu vou colocar início, próxima festa, fotos da festa anterior, grupo do WhatsApp. E aí eu vou diminuir essa seção. Eu vou diminuir ela aqui um pouquinho. Na text box é legal que a gente pode trabalhar o redimensionamento, tá vendo aqui? Então eu vou deixar um pouquinho menor, ó, 96. E vou duplicar essa text box e arrastar ela para o lado, onde vai ser mais um menu
esse menu ele já vai ser playlist Spotify, Instagram oficial, e perfeito. Dessa forma aqui a gente já finaliza o nosso rodapé. Então é isso, o site está basicamente pronto, só falta algumas imagens e o menu aqui de cima. Vamos fazer o menu agora, ele vai ser o menu que vai rolar, então o que a gente precisa fazer para esse menu rolar? Vamos editar essa página com o XBuilder e vamos adicionar esses elementos aqui, que vai ser o elemento Scroll To. Esse Scroll To ele vai criar uma bulletzinha aqui lateral e vai deixar eu dar um roll, né? Ele vai rolar a página até a seção que eu quero. Então aqui vai ser a página, aqui vai ser a seção Festa Indie. Vou estar duplicando e jogando onde eu quero. Então aqui eu tenho o line up. Espaço. Tem uma última seção que eu vou estar criando aqui embaixo, que ela vai ser basicamente uma duplicata. Opa. Então, atualizada a galeria, a gente consegue ter aqui duas setinhas para fazer a rolagem. Então rola para cá e rola para cá. Maravilha. A última seção que a gente vai fazer agora vai ser uma seção que eu vou estar utilizando uma section também com Simple Center, daquele mesmo jeitinho, só que eu vou deixar ela escura. E o conteúdo vai ser light. Essa seção é uma seção bem simples. Basicamente o que eu faço? Eu coloco... não vou fazer essa seção não. Eu vou arrastar esse banner aqui para baixo para ele fazer uma quebra aqui. E vou aumentar um pouquinho esse daqui. E basicamente a gente finalizou. O que eu preciso fazer agora? Eu vou dar update, vou fechar e eu vou vir aqui em menus, ó, tá vendo aqui, ó, menus, e vou criar um novo menu. Aqui eu defino onde ele vai ficar e eu vou colocar só link personalizado agora, que vai ser o que? Vão ser as âncoras que foram geradas com o scroll up. Então eu venho aqui, adiciono uma URL de âncora e aqui eu salvo o menu. Feito isso, ele vai automaticamente aparecer aqui em cima e já vai funcionar o efeito de rolagem. Então é bem simples para você estar fazendo isso, é só você estar utilizando aqui a seção dos menus e fazendo a ancoragem. E ele vai funcionar direitinho. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou... Aqui já está linkado.
E eu vou fazer o quê? Vamos dar uma passadinha no mobile agora. Para a gente ajustar o mobile, existem algumas etapas. Tanto no personalizar, quanto no editar. Então vamos começar pelo personalizar. A primeira coisa que tem que ser feita é clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo, que é um celular pra gente ver como tá. Tá zoado, tá vendo? Mas aqui, o que a gente consegue mexer é só topo, que é cabeçalho, e rodapé. Então eu vou ter que clicar aqui, ó. No menu tá tudo zoado. Vamos fazer o quê? Vamos vir aqui em Header Mobile Menu, e vamos deixar bonitinho. Então eu vou colocar aqui, mudar o tipo da bolinha. Eu vou mudar o tipo que vai aparecer, a forma que vai aparecer, e vou definir que a única coisa que vai aparecer de fato vai ser o main menu e o botão 1. Só isso. A cor vai ser escura, então quando eu clicar, ó como ele fica bem mais bonitinho, ó, dessa forma. Então é isso. Aqui já foi resolvida essa parte. Eu vou estar aproveitando também para passar aqui no logo. Então a gente tem aqui a header, né? E eu vou adicionar o favicule dele. Aqui eu posso cortar ele para ajustar. Claro que tem um limite, é esse daqui. Então é isso, recortou. Publica. Maravilha, agora para a gente fazer a etapa 2 do mobile, vamos editar com o Xbuilder. Vamos clicar aqui nessa lateral de mobile, ele já vai carregar aqui. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos estar utilizando todas as ferramentas que tem essa bolinha verde aqui do lado, porque são ferramentas que a gente pode estar modificando no mobile. Então ajustando aqui o tamanho das fontes. Ajustando aqui o tamanho do contador. As imagens já se ajustam automaticamente. Pode ver que o que mais é ajustado é tamanho de fonte, alguns posicionamentos, mas é basicamente isso. E aqui eu vou aumentar essa imagem. Puxar ela aqui pro lado. Opa. E aumentar o banner. Perfeito, já está funcional no mobile. Tablet também. E computador também. O que eu vou estar fazendo agora? A gente já arrumou o menu, já está tudo linkado. Faltam só essas fotos aqui. Eu vou adicionar um preloader no site para ele carregar. Então eu vou vir aqui em Flatsome Advanced, Site Loader, e vou adicionar aqui na homepage o preloader dele. Então ele vai carregar com o preloader. Lembrando que, enquanto eu não colocar esse site na homepage, ele não funciona o preloader. Então é basicamente isso. Agora o que eu vou estar fazendo? Aqui eu já tenho aqui a seção, a imagem dos DJs, do line up. E eu já vou subir elas aqui, ó. Então vou adicionar como uma imagem. Estou adicionando uma classe chamada redondo, para que eu possa depois fazer a curva. E aqui eu estou adicionando um slider para que a gente possa fazer o efeito aí de ele rodar.
E por fim, eu vou fazer o link agora de todos os botões aqui de baixo. E assim a gente está quase finalizando. A última coisa que a gente vai fazer agora é trabalhar um pouquinho com CSS. O CSS para aumentar um pouquinho essas bolinhas laterais. Então eu vou estar utilizando aqui um paging. Vou abrir o personalizar para poder jogar o CSS. E também lembra que a gente fez uma classe chamada redondo para poder arredondar? Eu estou utilizando esses dois parâmetros aqui, border radius e o overflow. Assim ele vai arredondar todas aquelas imagens que a gente deixou como redonda. E é isso. Temos o site finalizado. Ele ficou dessa forma aqui, vamos ver ele. Podendo rolar pelas bolinhas ou pelos menus. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, viu esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Se você gostou desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos assim para o canal. Parece um pouco cansativo, mas é bem bacana. Esse é um site que dá para vender aí por uma média aí de 1.500, 2.000, tranquilamente. E é isso, pessoal. Obrigado e um abração.